Então, a nossa saudação a todos. Hoje, nossa live aqui da segunda-feira, retornando, então, do fim de semana, e vamos estar fazendo, então, o regado do culto mundial. Culto mundial que tem um tema aqui bem interessante para nós, bom, importante a gente meditar, né? Então, o título de hoje é As Tradições e o Crescimento Espiritual. As Tradições e o Crescimento Espiritual. Vamos começar, então, fazendo uma leitura, livro de Mateus, capítulo 12. Mateus 12, do 46 ao 50. Mateus 12, do 46 ao 50. Que diz assim: Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhes. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém, meus irmãos. Então, saudar aqui a nossa irmã, está entrando aqui, Elaine, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, hoje estão fazendo um regalo aqui do culto mundial, né? Culto mundial de ontem à noite, e o título é As Tradições e o Crescimento Espiritual. Chegando mais um irmão, o irmão Sullivan. Chegando os irmãos. Bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Irmão Sullivan. Amém. E então, convidar a Nora a fazer a oração inicial. Logo após ouvir 2 cânticos, depois vão estar assistindo um Nutri-Vídeo. Amém? Boa noite, Sullivan. Abençoe. Amém. 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 Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença nesse momento. Queremos te convidar agora a ser entronizado nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Que Tu venha, Senhor Jesus, estar levando cativo cada pensamento nosso, a autoridade do Cristo Jesus em nós. Que possamos, ó Senhor Jesus, estar tocando as Tuas vestes nesse momento, Senhor, para sermos curados, restaurados, Senhor, em nome de Jesus. Desde já, Senhor, queremos Te louvar, Senhor, queremos Te agradecer, Senhor, porque até aqui Tu tens nos protegido, nos sustentado, nos guiado, Senhor, em nome de Jesus. Opera, Senhor Jesus, nas nossas vidas. Que Tu venha, Senhor, estar agora nos revestindo da nova natureza, Senhor, da natureza do novo homem. Que possamos, Senhor Jesus, estar nos despindo do velho homem e nos revestindo do novo homem. Que possamos, Senhor, não somente Te ouvir, mas também Te obedecer, cumprir a Tua palavra conforme a Tua vontade. Desde já Te louvamos e Te agradecemos. Amém, graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Há um lugar no profundo do meu ser. Lá está a verdadeira felicidade. Há um lugar no profundo do meu ser. Lá está a verdadeira felicidade. Incapaz estou de tocar. Meu Cristo revelou que Ele mora lá, com toda a sua riqueza em minha. Meu Cristo revelou que Ele mora lá, com toda a sua riqueza em minha. Ó Senhor Jesus, leva-me
ensina a descer da mente cega para a única grande luz. Ensina-me a desapegar do meu ser. Quero te amar, quero te amar, quero te amar, e viver só pra você. Quero te amar, quero te amar, quero te amar, e viver só pra você. Oh, Senhor Jesus, se verdadeiramente o Senhor olhar para o nosso coração, o Senhor verá que ainda há muitos planos, há muitos propósitos, Senhor Deus, que não são a Tua vontade, Senhor. Mas, Senhor Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha retirar, Senhor, toda a vontade humana de nós, Senhor. Que a Tua vontade, Senhor, venha prevalecer nas nossas vidas, nos nossos dias, nos nossos pensamentos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Se Tu olhares, Senhor, pro meu coração, faz encontrar sonhos e planos que não são os seus, sonhos de ter, sonhos de ser, sonhos de querer ganhar o mundo inteiro para o meu prazer. Se Tu olhares, Senhor, pro meu coração, vais encontrar sonhos e planos que não são os seus, sonhos de ter, sonhos de ser, sonhos de querer ganhar o mundo inteiro para o meu prazer. Esta é a palavra de Deus, esta é a palavra de Deus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Esta é a palavra de Deus, esta é a palavra de Deus. Se esta noite pedirem tua alma, pra onde ela vai? Se esta noite pedirem tua alma, pra onde ela vai? Você pode escolher morrer ou se arrepender. Decida agora, Jesus está aqui. Você pode escolher morrer ou se arrepender. Decida agora, Jesus está aqui. Decida agora, Jesus está aqui. Amém. E entender o que Deus está realizando através do Filho, que está encabeçando uma obra universal de edificação
de um reino para estabelecer ele na terra para sempre. Nunca devemos perder esse referencial. Cristo tem uma administração universal. E essa administração objetiva, manifestar o reino de Deus na terra para sempre, continuamente. É óbvio, né, irmãos, que alguns atrapalhos e algumas dificuldades é encontrada pelo nosso Senhor por causa do tipo de vida que nós levamos aqui na terra, os ensinamentos terrenos, as tradições humanas que são equivocadas com relação à verdade. Deus tem um padrão para nós, o mundo ofereceu outro padrão para nós. E eu quero mostrar aqui nós vamos falar hoje sobre a visão do corpo. Vamos tratar de um aspecto apenas, a mutualidade que nós temos que ter no corpo de Cristo. A mutualidade é algo muito poderoso e só o Espírito pode produzir entendimento, iluminação dentro de um coração para que possamos viver esta realidade. Ter consciência do corpo não é uma coisa tão fácil, porque muda radicalmente todos os padrões que nós entendemos, conhecemos e vivemos. Rompe com tudo praticamente do que a família natural vive hoje. E eu quero mostrar nas Escrituras uma experiência que ilustra muito bem, com grande autoridade, aquilo que nós temos como dificuldade hoje para aparecer a vida do corpo em todo o crente. Qual é o problema principal, o grande empecilho que nós temos? Claro que não é único, eu vou falar de um aspecto hoje, né? Eu quero abrir a Bíblia, convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Mateus 12, 46 até os 50. Vamos examinar esse trecho e vamos procurar ver aqui o choque térmico, a perplexidade que ficaram essas pessoas quando ouviram essas palavras de Jesus. Até hoje, passaram-se 2000 anos praticamente dessas palavras, e essas palavras não são compreendidas, elas ainda são inaceitáveis para nós. Nós não temos ciência dela, não queremos ter ciência dela, não temos um gosto, um desejo de alcançarmos tal padrão. Hoje o cristão, ele tem um relacionamento muito distante com Cristo e muito periférico. Ele não toca a realidade espiritual, porque a realidade espiritual ela é totalmente antagônica à natural e é oposta à natural. Vamos ler. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Então, esse trecho é uma abertura fantástica no ensinamento de Jesus a respeito do reino de Deus, do corpo de Cristo. O Senhor está falando de uma nova família. O Senhor não está falando agora da família natural,
que também nunca foi vivida debaixo dos preceitos bíblicos. Nunca foi. Os padrões que regem a família natural são os padrões humanos, naturais. E esses ensinamentos nos ensinam a ser divisivos, isolados de todos aqueles que são estranhos aos nossos laços familiares de sangue. Veja, irmãos, o Senhor aqui cita por que nesta passagem é citado a mãe e não o pai de Jesus. Nós sabemos que na família natural o pai sempre fica fora buscando subsistência para a casa, para a família, e não é tão presencial dentro da casa. Mas a mãe, naquela época, vivia dentro da casa com os filhos. Então é óbvio que os vínculos fortíssimos, naturais e afetivos seriam firmados com a mãe, porque a mãe, ela estava constantemente presente com os filhos. Então aqui mostra que é muito forte os laços dos filhos com a mãe. Porque aqui não cita pai, tu já notou isso? Porque geralmente o pai é visto dentro de casa como uma pessoa mais distante, onde os afetos, que as relações que existem entre filhos e pais é de proteção, é de segurança e subsistência. Mas o que é forte emocionalmente é os vínculos com as nossas mães. Ali que estão os laços mais prejudiciais para o corpo de Cristo. É com as nossas mães. A figura da mãe também pode ter conotação que seja o pai. Tudo depende do tipo de vida que a família desenvolveu. E as pessoas que estavam na reunião, naquele momento em que a família de Jesus chamava ele para estancar uma reunião de edificação, porque eles queriam tratar de assuntos familiares, provavelmente. E Jesus dando um ensinamento chocante, deixando todos perplexos, trazendo uma realidade totalmente diferente, porque a sã doutrina sempre traz realidade que se opõe totalmente ao nosso viver natural, familiar, principalmente. Porque uma coisa é a gente entender a função do pai, da mãe, da família. Outra coisa é nós seguirmos os padrões humanos e naturais e prejudicar completamente o projeto de Deus para com a nossa vida. E para com o corpo de Cristo. E hoje na igreja, irmão, nesses anos todos que eu sirvo o Senhor, eu não vi corpo de Cristo. O corpo de Cristo ainda é para nós algo que está incubado nas fibras do reino de Deus, no mover do reino de Deus, ainda é profético isso. Nós não temos realidade do corpo, na visão do corpo, a vida do corpo, muito menos. Não temos. Por quê? Por causa desse ensinamento, dessa instrução, dessa revelação de Jesus. Porque todos os presentes aqui disseram, a tua mãe e teus irmãos, estão lá fora, para ver assim como há um privilégio, há algo especial sempre quando é a família natural, que transcendem as leis espirituais de Deus. E essas leis não tocam a unidade almática e os vínculos de sangue numa família. O poder da lei espiritual não consegue romper esses laços. Mesmo que nós conhecemos. Não consegue. E isso tem sido extremamente prejudicial, porque se eu sou de uma família e o irmão que está próximo de mim é de outra família, nós não
a gente considera ele ainda como uma pessoa estranha e que não faz parte de uma família. Porque Jesus aqui está anunciando uma família diferente, nova, perfeita, real e eterna. A verdadeira, a única, que prevalece para sempre. Que não é temporal, que não é findável. Esta é a família em que Jesus veio mostrar e ensinar para nós de como nós devemos viver. E que eu devo considerar meu familiar verdadeiro, real, aquele que faz a vontade de meu Pai. Esse é meu irmão. E esse é da minha família. E esse eu devo tratar ele como Deus estabelece nos seus ensinamentos e nos seus padrões. Mesmo assim, eu não tenho o direito de desenvolver laços de alma com essas pessoas. Não é isso que Jesus está falando. Porque eu tenho uma confiança, eu tenho uma afeição por você, eu tenho uma amizade, nós temos uma afinidade de caráter, então nós vamos desenvolver aqui um relacionamento bem próximo, mas com os outros irmãos não tem, que também fazem a vontade de Deus. Então, por essa causa, por esses motivos, irmãos, o corpo de Cristo está sendo verdadeiramente algo que aparentemente é inatingível, esse estado de vida para nós. Por causa dos vínculos familiares fortes e inquebráveis pelas ligaduras da impiedade. Porque ali parece que a lei de Deus bate e volta, porque está fechado para qualquer tipo de negociação, para qualquer tipo de iluminação. Não, é inaceitável para o nosso pensamento uma mudança de visão, de atitude com relação aos ensinamentos de Cristo e em eu considerar todos aqueles que fazem a vontade de Deus ser meu irmão, minha mãe, minha família verdadeira, eterna, real. E quando alguém toca nesse assunto, irmãos, você que está assistindo aí, você pode até achar fascinante o que você está ouvindo, mas você também não aceita esses ensinamentos de Jesus. Você não vê as pessoas que são crentes como teu irmão, como tua mãe. Não. Você ainda considera teu irmão, tua mãe, aqueles que têm laços de sangue com você. Os outros não são teu parente, não são da tua família. Tu não te abre com eles, tu não confia neles, tu não depende nada deles, tu não aceita eles como teu familiar. E você só se sente bem perto da família natural. Você não se sente bem dentro da família espiritual. Eu pergunto para você, daqui a pouco Jesus volta, como tu vai te sentir no reino dos céus? Como tu vai ficar lá se tu não tem essas pessoas como teus irmãos, como teus... Você não é um com ele? Você tem condições de viver em comunhão no reino milenar? Porque ali a exigência de Cristo é essa que está aqui. Todos os teus irmãos que vão estar lá, ele é a tua mãe, a mesma coisa que a tua mãe para você. Ele é a mesma coisa que teu irmão para você. E você vai conseguir ser feliz num ambiente assim? Você terá coração aberto para aceitar isso? Se não tem agora? Se Jesus volta o mês que vem, será que você vai para as bodas do Cordeiro? Eu pergunto isso. Você tem que refletir. Você não adquiriu a visão do corpo ainda. Você não acha que teus irmãos são teus familiares. Você não aceita a família proposta por Deus. Você não considera a família proposta de Deus como a tua. Porque você não se desenredou das tradições familiares, dos afetos humanos.
Você quer o padrão natural ainda para viver em família. Aí eu pergunto, você pode ir para o reino e viver no reino? Você vai sentir falta da família natural lá. Então você não está adequado para viver ainda o reino dos céus. E você tem que vencer isso agora. Eu quero dizer para você que por esses motivos que eu estou falando hoje, muitos já se despencaram da videira. Porque eles não têm mobilidade para o espírito. Eles não conseguem viver longe da mãe, do pai, da tia, da avó. Eles não conseguem seguir Jesus. Jesus não é pai para eles. Jesus não é mãe para eles. E eu quero dizer aos irmãos que isso é uma obra do Espírito, isso não se consegue pelo esforço humano e natural, eu tenho que querer isso. Eu quero dizer para você que todos nós que viemos para o reino de Deus tínhamos esses vínculos do padrão natural familiar. Mas o Senhor nos liberta dessas coisas. O Senhor nos dá vitória sobre essas coisas. Agora, se você olhar esse trecho, e de repente você vai encontrar outros versículos que dizem: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Honrar meu pai e minha mãe não é desobedecer à verdade, não é se endurecer para Deus, para agradar meu pai e minha mãe, não. Quando Deus fala honra teu pai e tua mãe, é que você deve orar por eles, dar o alimento espiritual para eles, dar o sustento natural para eles se eles precisam, cuidar deles e prover todas as coisas que eles precisam. Você pode falar com eles, você pode ter comunhão com eles. Nada disso está proibido. Mas jamais esse relacionamento familiar natural pode impedir que Deus tenha absoluta autoridade de usar você pelo Espírito Santo. Isso não. E jamais você vai deixar de cumprir os preceitos de Deus por causa da família natural e os seus afetos. E digo para os irmãos, essas pessoas que não conseguem vencer essas coisas estão com os seus prazos contados e limitados no reino da videira. Porque Deus não pode ir à frente com pessoas que não têm compreensão do corpo, porque eles precisam reinar com Jesus. Reinar com Jesus. Tem que ficar totalmente disponível de espírito, de mente, de vontade, de emoções, totalmente sob a autoridade do Espírito. Nada pode me atrapalhar. O vento sopra. Nada pode fazer eu ficar parado quando o vento sopra. Amém, irmãos? Então a mutualidade do corpo de Cristo, a formação dessa família eterna, universal, está prejudicada por causa dos afetos humanos. Estamos enfrentando muitas dificuldades, porque Jesus disse: porque tudo que fazer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Não esqueça disso. Você vai ter que enfrentar isso, irmão. Vai ter que enfrentar isso para estar nas bodas com Jesus. É tão claro isso aqui, né? Agora, não deixe de honrar a tua família, pai e mãe. Esse é o mandamento de Deus também. Amém? Então procure no dicionário a palavra honrar. E procure no dicionário a palavra a absoluta obediência a Deus. Pega um dicionário bíblico e veja qual é a diferença entre as duas coisas. E veja de quem é o teu dono. Se é o teu pai natural
Tua mãe natural ou Jesus? Quem é o teu dono? Procura descobrir na Bíblia quem é o teu dono. Quem manda em você agora? Quem tem direito de mandar em você? Procura no dicionário bíblico e começa a estudar essas coisas, para quebrar essas ligaduras da impiedade natural. Porque isso tem prejudicado demasiadamente o corpo de Cristo. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os dê a luz suficiente a todos vocês, a nós, para que a gente não venha mais se endurecer para o Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, meus irmãos. Saudar então o irmão José Marcondes, né, que estava aqui já com a gente, o Sullivan e a irmã Elaine. Hein? Então, um tema muito importante, né, irmãos, para a gente entender. Tem coisas aí que, se eu entender, muitas coisas eu vou começar a ver e agir de um jeito diferente, né? Foi falado sobre a família de Jesus, né? Tem a família natural e a família espiritual, vamos dizer assim, né? Então, por que Jesus falou daquela forma ali, né? A gente sabe que houve a queda do homem. A família é uma instituição divina, né? Deus que criou a família. Mas com a queda, essa família foi prejudicada, né? O ser criado pelo homem foi prejudicado. E Jesus veio para restaurar. Amém? Então, dá para dizer que tem a família caída, né? E essa família precisa de quem? De Jesus, né? Nós precisamos de Jesus. Que aí eu deixo de ser a família natural, caída, né? E passo a ser a família de Jesus, que é espiritual. Amém? Aqui nessa dimensão, a família natural, meu pai, meus irmãos, né? E essa família é temporária, né? Agora, a espiritual é eterna. Amém? É algo assim que, se eu tiver uma realidade, né, tem coisas que vai mudar um pouco na minha mente. Mas vamos rever aqui um pouco desses versículos, comentar em cima aqui do Mateus 12, vamos ver aqui então agora do 48 ao 50, Jesus falando ali, né, Mateus 12, 48 ao 50. Jesus falou assim, né, porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, né, que a mãe e os irmãos dele estavam ali, né. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, né? Amém? Então a gente sabe que, mas por que Jesus fez isso, né? Fez pouco caso com a mãe dele? Não fez pouco caso, né? A intenção dele não era essa. Queria mostrar para os discípulos que tinha uma nova realidade, né? Tinha uma nova família. Que Deus, quando criou o homem, a intenção de Deus era implantar o reino dele na terra, né? Através de quem? Do homem. Para isso ele mandou crescer e multiplicar. Então ele queria muitos filhos, né? Uma família muito grande. Então Jesus falava sobre essa família, né? Então o que ele disse assim, né? Que é a minha mãe, que são meus irmãos. E estendendo a mão para os discípulos, o versículo 49, ele disse: eis minha mãe e meus irmãos. E os 50 ele complementou, ele explicou. Por quê? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe, né? Que fizer a vontade do meu Pai, Pai Celeste, né? Então ele falava da família celestial, né? Ele falava do quê? Corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a igreja. Amém? Então, isso o que traz para nós assim, ó? Se alguém creu em Jesus, né, foi batizado, recebeu então a regeneração, nasceu de novo e foi restaurado, né? Ele é meu irmão. Amém? Então, quando eu vim para Jesus, eu adquiri uma imensa família, né? Uma família muito grande. Então, a importância que a gente tem que ter dessa realidade, então, né? Se eu criei em Jesus, eu criei, fui batizado, né? Eu tenho uma grande família, uma imensa família, né? E o verdadeiro pai é Deus, né? Esse é o pai de todos, ele que criou todas as coisas, amém?
Então, isso quer dizer o quê? É isso que o irmão falou ali, eu não vou desprezar, né, os irmãos sanguíneos, o meu pai, não, tem que honrar o pai, a mãe, faz parte da palavra de Deus, né? Mas jamais eu posso desonrar o Pai Celestial. Amém? O reino está em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33, né? É algo assim que é importante a gente ter essa realidade, né? Ao mesmo tempo que tu não vai ofender, não vai destratar ninguém, vai honrar o teu pai e tua mãe, orar pelos teus irmãos que não vieram para o Senhor, né? É comum ter isso, né? Dificilmente vem toda uma família, geralmente a família não são todos, mas a minha família ampliou, amém? E a família espiritual, ela é muito grande, e ela é celestial. Amém? Vamos ver aqui agora outra passagem, que aqui Jesus falou algo que atrapalha a formação dessa família. Foi falado no culto mundial, os preceitos ou tradições humanas, né? Tradições humanas. Como a palavra diz que o mundo jaz no maligno, então, na verdade, as coisas naturais, elas têm a tendência sempre de prejudicar a formação da família. Então, vamos ver Mateus 15, primeiro vamos ver aqui o 2 e o 3. É Jesus falando aqui, né? Mateus 15, 2 e 3. Ele vai falar sobre os preceitos e tradições humanas aqui. Que é Jesus falando, então, com os fariseus. Por que transgride, eles falando com Jesus primeiro, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Olha aqui, né? Os anciãos tinham criado tradições, pois não lavam as mãos quando comem. Não é que os discípulos não lavavam as mãos, é que eles tinham um ritual que os anciãos tinham criado, mas não tinha base bíblica, né? Não tinha base divina. Eles criaram um preceito, né, natural, uma tradição natural, que não vinha de Deus, e queriam impor aquilo também a Jesus e aos discípulos, né? Então, por que transgride os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lava as mãos quando comem? E o versículo 3, o que Jesus respondeu? Ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento? Né? Relacionar lá com Mateus, que a gente viu antes ali, né? Com a família de Jesus. Que vós também, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Né? A tradição versus mandamento de Deus. Do que eu falei, né? Se tem um choque entre aquilo que é de Deus e aquilo que é humano, em primeiro lugar está o reino. Amém? Amém? Vamos ver aqui agora o 7 e o 9. Jesus continuou falando do mesmo tema. Olha que ele exortou eles aqui, ó. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, versículo 8, este povo honra-me com os lábios. Os fariseus eram assim, mas o seu coração está longe de mim. Olha aqui, né? Deus veio para restaurar o homem, né? A vontade dele, restaurar o coração do homem. E a religião agia somente por aparência, né? Este povo honra-me com os lábios. Eles falam, né? Mas não obedece, não vive. O seu coração está longe de mim. E o versículo 9. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A tendência dos preceitos humanos, né, do humanismo, é contrariar os preceitos de Deus. Amém? Porque tudo aquilo que vem do natural, do racional, ele cria algo paralelo, independente de Deus. Amém? Então, aí tem as coisas, a religião sempre tem essa tendência, né, de distanciar das coisas de Deus. Tradições familiares. Então, quer dizer, se eu estou na família de Jesus, agora, né, essas coisas não têm mais importância para mim. Né? Eu tenho agora... O meu objetivo agora é fazer a vontade de Deus. O reino de Deus tem seus mandamentos, né?
Ó, apego natural é outra coisa, né, que a gente vê que pode afastar muitas pessoas também do Senhor, né? Tudo que eu coloco acima de Deus, o que acontece ali? Se chama idolatria. Eu crio um ídolo, né? A palavra diz o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amém? Então, quando a gente vem para o Senhor, vai envolver o desapego. Tem um preço. Vamos ver uma passagem que fala sobre isso agora, que é Lucas 9, vamos ver aqui a partir do 57. Tudo tem um preço, né? O que fala ali? Lucas 9, 57. Indo ele caminho fora, Jesus aqui, né? Alguém lhe disse, alguém falando para Jesus, seguir-te-ei para onde quer que fores. Essa pessoa queria seguir Jesus. Aí Jesus esclareceu aqui, versículo 58, então. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Aqui ele falava que tu quer me seguir, tu não pode ter apegos naturais, né? Coisas naturais. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 59. A outro disse Jesus, aqui Jesus falando, né? Segue-me. Ele, porém, respondeu, a reação dessa pessoa, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Olha aqui, né? Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Não era só o sepultar, tinha mais coisas por trás aqui do sepultar o pai aqui, né? Que geralmente, assim, quando o pai estava muito velho, tinha muita idade, era comum um filho, assim, ficar esperando até o pai falecer, né? Então, provavelmente, essa pessoa pediu para Jesus, espera um pouco, aí meu pai, né? Amém? E então, agora eu digo para vocês que a experiência que eu tenho, Deus sempre levanta alguém para cuidar do pai, né? Quando ele chama alguém para Deus, vai ter alguém, eu tive experiência assim, que vai cuidar do pai. Só que esse aqui, ele queria, Jesus chamou ele, segue-me. Ele, porém, né, permite primeiro sepultar meu pai, né? Aí Jesus, vamos ver o versículo 60 aqui, então. O que ele falou? Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Olha aqui, né? Jesus falou algo bem forte aqui, né? Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Ele queria que aquela pessoa tinha um chamado de Jesus ali. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Ele tinha um chamado, mas ele estava resistindo ao chamado. Que ele tinha um apego natural muito forte, né? Os mortos sepultaram seus mortos. Quer dizer, aqueles que não foram restaurados por Deus, né? Essa é a posição de quem rejeitar Jesus. Aquela pessoa é morta, espiritualmente está morta. Então, Jesus falou, ele estava falando uma realidade para essa pessoa aqui, né? Agora vamos ver aqui, então, 61 e 62, que é a sequência, né? Outro lhe disse, siga-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Olha aqui, 62. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás. É apto para o reino de Deus, né? Então, quem é chamado pelo Senhor, o que Jesus mostrava, né? Eu tenho que me abrir uma realidade nova, né? Eu tenho realmente uma nova família, né? Esses versículos mostram isso, né? Vamos ver, existe uma batalha espiritual vai ter a batalha espiritual, que tem os que vão rejeitar Cristo, né? Vamos ver, então, Mateus 10, 34 ao 36, aqui primeiro. Então, vai existir a batalha espiritual. Por que vai ter a batalha espiritual? Vai ter os que vão rejeitar Cristo. E aí? Aí Jesus falando aqui, mano, Jesus falando de novo, olha aqui, ó, né? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, né? A espada. Amém? Jesus ia julgar, quer dizer, Deus vem chamar todos para a salvação, mas tem aqueles que vão rejeitar. Geralmente, aquele que rejeita não vai se agradar daquele que aceita, né? Vai ter uma batalha espiritual mesmo. Olha o que ele falou no 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. Olha aqui, né?
entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Né? Versículo 36, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Né? Não é uma coisa que Deus quis isso. Né? Infelizmente, vai ter isso no mundo. Por isso que tem momentos que tu vai ter que escolher. Né? Ou tu segue Jesus, ou tu quer fazer a vontade da família natural, tu vai ter que rejeitar Jesus. Misericórdia, né, irmãos? Amém? Misericórdia. Né? Mas aí e tem aquela coisa também, assim, ó, às vezes tu quiser ganhar a tua família, isso eu também já tenho experiência assim, que a família natural prova os crentes. Né? E o próprio inimigo que às vezes está usando as pessoas, né? Eles vão observar para ti até que ponto tu realmente vai ficar firme, né, na tua escolha. Eles vão te provando até que ponto realmente esse Deus dela é tão forte, né? Né? Então, às vezes, eu vou conseguir ganhar, de repente, a minha família se eu ficar na posição firme que Deus me colocou. Se eu voltar para trás para agradar a família natural, aí o que acontece? Eles, não é assim tão forte isso, né? Ele está fazendo a nossa vontade aqui. Misericórdia, né, irmão? Isso aí é a batalha espiritual. Essa batalha vai existir. Vai ter no mundo os que não vão querer Cristo. Não tem hoje. E às vezes da família pode acontecer isso. E aí? Eu vou escolher por quem? Por Cristo ou pelas pessoas naturais que rejeitaram Cristo? Então, ele diz assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Isso acontece, né? Vamos ver agora o 37 aqui, então. Que aí, olha, ele falou bem claro que Jesus foi taxativo, sem dúvida, né? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. 38. E quem não toma a sua cruz, Jesus, e vem após mim, não é digno de mim. Quer dizer, envolve tomar a cruz. Né? Na verdade, não é nós que vamos brigar com os outros. Né? A tendência é aquele que não tem o Senhor de querer nos rejeitar. Né? 39. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perder a vida por minha causa, acha-la. Né? Então, aqui, hoje a gente está falando um tema bem forte aqui, né? Tem momentos que eu tenho que escolher morrer por Cristo. Né? Quem ficar na grande tribulação vai ter momentos que ele vai ter que escolher. Né? E aí, eu vou escolher morrer por Cristo? Tem momentos extremos que a gente hoje tem irmãos cristãos hoje, tem países que perseguem cristão, né? Matam os cristãos. E às vezes a própria família acaba entregando aqueles. E aí, como é que fica? Né? Amém? Então existe uma batalha espiritual. E essa batalha, eu vou ganhar essa batalha se eu escolher por Cristo. Amém? Mas tem recompensa. Vamos ver aqui, só agora para os irmãos aqui ver. Vamos ver lá Marcos 10, 28. Então aqui o Pedro, que gostava de fazer pergunta para Jesus e que perguntou, né? Olha o que Pedro perguntou aqui. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Né? Os discípulos lá tinham escolhido por Jesus, né? Eles deixaram tudo. Jesus chegava e dizia, vem e segue. Eles seguiam. Né? Amém? Então, eis que nós te deixamos e te seguimos. Agora, tornou Jesus falando, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, olha aqui, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, os bens também, por amor de mim, por amor de Jesus, e por amor do Evangelho, né? 30, que não receba, tem uma recompensa, e eu tenho testemunho que tem mesmo, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs,
mães, filhos e campos. Com perseguições, cristão vai ser perseguido. E no mundo por vir a vida eterna. Amém? Então, se eu escolher por Jesus, a gente recebe isso aqui, irmãos, amém? Tu não vai ter mais 3, 4, 5 irmãos, tu vai ter centenas de irmãos. Amém? Todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador é teu irmão. Tu vai ter muitos irmãos no mundo todo, né? Tu vai ter muitas casas. Deus faz a gente andar por muitas casas. Eu andei por muitos lugares já, né? Muitas casas. Tudo é do Senhor. Não que Deus vai passar pelo meu nome aquilo, né? Mas Ele vai suprir que tu vai poder pagar aquela casa, né? Irmãos, muitas irmãs, né? Não é mais o sangue natural que vale. Mães, né? Muitas pessoas que vão ser que nem nossas mães, que o amor foi ampliado, né? Filhos, muitos que são como filhos, né? Para a gente. Tem pessoas que às vezes a gente sente como se fossem filhos, assim, né? E campos, né? Também vai ter. Deus vai te dar tudo é do Senhor, como filho dele vai desfrutar de tudo, né? Com perseguições. Aí Jesus nunca enganou, né? Se tu é do Senhor Jesus, vai ter perseguição. E é o próprio Satanás que faz aquilo. E no mundo por vir, vida eterna. Recompensa, né? Amém? 31. Vamos ler o 31, desculpe. Ó, o que fala? Porém, muitos primeiros serão últimos, olha aqui. E os últimos primeiros, né? Quer dizer que se tu chegou primeiro, não quer dizer, né, que vai depender sempre da tua escolha, da tua prioridade. Amém? Amém, meus irmãos? Então, vale ou não vale a pena seguir Jesus? Né? Amém? Amém. Vale. Eu acho que vale, irmão. Eu não queria voltar atrás, não, né? Para a minha vida natural, não. Eu tenho certeza que vocês tiverem experiência com o Senhor, vocês também não vão querer voltar atrás. Né? Tem que escolher pelo Senhor. Mesmo que tenha perseguições, o cristão é perseguido, naturalmente. Infelizmente é, né? Mas amém. Tudo faz parte, né? Amém? Então, se alguém quer fazer algum comentário. Deixar na hora compartilhar um pouco, complementar algo aqui, né? Amém. Então, vamos fazer um ler em Lucas 11, 27 e 28, que diz assim: Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, aqui mostra, né, que Jesus ele considerava mais importante o vínculo espiritual que havia com aqueles que ouviam e praticavam a palavra, que seguiam ele, né, do que o vínculo natural, né, com pai, com mãe, irmãos, né. Então, por quê? Porque a família espiritual, ela é eterna. Então, hoje, assim, se o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, eles escolherem por Cristo, eles forem regenerados, eles se batizarem, se eles também escolherem, né, viver para Deus e para Cristo, eles vão ser meus irmãos espirituais também, né? Mas se houver algum irmão, irmã ou parente que rejeitar a Cristo, eles não vão ser meus irmãos espirituais, embora tenham um vínculo de sangue, né? Então, e esse vínculo natural, a hora que um de nós morre, ele acaba. Mas o vínculo espiritual, ele é eterno. Nós vamos morrer e vamos, na vida eterna, nós vamos ter um vínculo espiritual, porque nós vamos ser irmãos de Cristo. Então, nós vamos ter um laço eterno. Então, a importância, né, da gente também estar procurando levar o evangelho, né, para os familiares também, né. Agora, pode acontecer de não querer, e aí nós temos que respeitar, mas
à medida que vai havendo oportunidades, a gente sempre tem que aproveitar as oportunidades para estar evangelizando, né? Para estar ministrando a palavra, né? Outra coisa muito importante é a gente estar decidindo cumprir a vontade de Deus, né? E escolher por Jesus, escolher ser guiado pelo Espírito de Deus. Vamos abrir em João 3,8. Diz assim: o vento sopra onde quer. O vento é um símbolo do Espírito Santo. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, o Espírito de Deus, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele vem morar no nosso espírito humano, ele se une ao nosso espírito humano, e aí nós passamos a ter no nosso espírito humano o novo homem, que é a união do espírito humano que eu tenho e do Espírito Santo, que está unido ali. Então, nós temos dentro de nós o Espírito, né? Que é o novo homem, né? Então, todo que é nascido do Espírito, ele é nova criatura, ele é novo homem, né? A gente se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Alimentar essa nova criatura que nasceu quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, né? E me batizei. Então, agora eu tenho que alimentar essa criatura com a palavra de Deus, né? E à medida que eu vou me alimentando, Deus vai revelando o meu propósito. Ele vai mostrando aquilo que Ele quer para a minha vida, a vontade dEle para a minha vida. E se eu tomo uma decisão por Cristo, Ele quer que eu seja fiel, que eu permaneça fiel, né? E que eu não volte atrás. Vamos ver isso então, né? Lucas 9,62. Jesus replicou, quer dizer, aquela pessoa que segue Jesus, né? Ninguém que tendo posto a mão no arado, quer dizer, que começou a seguir Jesus, que começou a trabalhar na obra de Deus, olha para trás, quer dizer, começa a querer voltar para a vida que tinha antes de aceitar Jesus, né? É apto para o reino de Deus. Então, quem está seguindo Jesus, não olhe para trás, né? Continue seguindo Jesus, né? Vamos ver um caso de alguém que olhou para trás e se deu muito mal. Gênesis 19, 20 ao 26. Então, aqui fala da destruição, né, de Sodoma e Gomorra. Então, Ló e a sua família, eles tinham sido avisados pelo anjo que a cidade ia ser destruída, e eles pediram para ser levados para um lugar que não fosse atingido, né? Então, o anjo disse para Ló: eis aí uma cidade perto, né? Não, Ló disse para o anjo: eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Vamos até o 26. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Mas foi dito para eles não olhar para trás, eles eram para seguir e não olhar para trás. Versículo 26 diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal.
que aconteceu com essa mulher? Ela tinha apegos lá na cidade, né? A casa, de repente tinha familiares que não tinham vindo junto, porque veio ela, o marido e 2 filhas. O resto da família ficou. Então ela olhou para trás e se converteu numa estátua de saúde ali, né? Então o que é isso? Quando a gente está seguindo Jesus, a gente começar a olhar para trás, a gente vai paralisar no crescimento e na caminhada com Cristo. A gente não vai conseguir continuar, né? Por causa dos apegos naturais. Então Jesus, ele nos orienta, né? Aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás, né? Tome uma decisão de me seguir e permaneça na fé, né? Porque senão tu pode te paralisar. Tu pode não conseguir cumprir o propósito que eu tenho para ti. Então, hoje o Senhor, ele quer, né, nos dar alguns conselhos, né, para a gente ter coragem e perseverança na fé, né? Então, para encerrar, vamos abrir em Mateus 6,33. Então, aqui é Jesus nos falando também, né? O que nós temos que fazer? Qual deve ser a nossa prioridade quando a gente vem para Jesus? Ele diz aqui, ó, buscai, pois, em primeiro lugar. Não quer dizer que tu não vá fazer as outras coisas. Mas a prioridade, segundo Jesus, é essa aqui. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Tudo que tu necessitar, o que comer, o que beber, o que vestir, né? Todas as tuas necessidades, né? Ter uma família, ter, né, um trabalho, todas as coisas Deus acrescenta. Quando eu coloco o reino e a justiça dele em primeiro lugar. Então, a promessa de Deus é que aquele que colocar o reino e a justiça em primeiro lugar, ele acrescenta todas as necessidades, né? Ele supre. Amém? Amém, meus irmãos? Então, foi a nossa mensagem de hoje, amém? Né? A gente tem que cuidar que nada venha atrapalhar a vontade de Deus na nossa vida, né? Que as tradições não interfiram no nosso crescimento espiritual. Amém? Tem a família natural e tem a família espiritual, né? A espiritual é eterna, a natural é temporária. Mas chegando então ao final, lembrar então que assistiu o vídeo de hoje, gostou do vídeo, não é a primeira vez que tu entrou no canal, não deixa então de te inscrever, tu vai auxiliar com a nossa divulgação do canal. A inscrição, inscreve no canal, gostou da mensagem, curte, deixa um comentário, comenta, compartilha. Tudo isso ajuda o canal a ser mais significativo no YouTube. Amém? Então, finalizando hoje, convidar a nossa irmã Elaine a fazer a oração final, agradecendo ao Senhor e encerrando a nossa live de hoje. Amém? Amém, irmãos. Vamos orar. Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, por esta live, onde o Senhor falou conosco, nosso coração, que nós devemos buscar o teu reino em primeiro lugar e que nós temos uma família, que a partir do momento em que aceitamos o Senhor Jesus, nós temos uma nova família, que nós temos que estar unido com os nossos irmãos em Jesus Cristo, para que a sua obra seja feita nos nossos corações e nos corações de outras pessoas, Senhor. Muito obrigado por esse dia, obrigado por esta live, pelos teus ensinamentos, Senhor, que o Senhor falou no nosso coração hoje, que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão, todos os irmãos que estão participando da live, abençoe também os que não puderam participar, o Senhor sabe todas as coisas. Tudo isso, Jesus, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Amém. Então, Deus abençoe a abençoe. irmã Elaine. Deus abençoe, Como é que tá o Miguelzinho? Um abraço do Miguel. Tá ótimo. Amém. Tá uma bênção, tá lá na casa da avó agora. Ai, que Deus. Tá uma bênção. Glória a Deus. Abençoe o irmão Sullivan e o irmão Zé Marcondes. Amém?
Retornamos então na Amém, pessoal. quarta-feira. Deus Até quarta, abençoe. se Deus Abençoe. Até quiser. quarta-feira. Até quarta-feira. Amém.